As luzes da Praça da República brilhavam intensamente naquela noite de festa em Braga. O aroma do bacalhau à Braga pairava no ar, misturando-se com a música animada que ecoava pelas ruas. Eu estava lá, entre sorrisos e risadas, mas sentia um vazio dentro de mim. Meu casamento se tornará uma rotina monótona, repleta de conversas superficiais e silêncios desconfortáveis. A pressão social para manter as aparências era pesada, como uma capa que não me deixava respirar. Enquanto observava as pessoas dançando e se divertindo, lembrei-me das noites em que sonhava acordada. O desejo de algo mais vibrante, algo que me fizesse sentir viva novamente. Meu marido estava ao meu lado, mas sua mente parecia distante. Ele conversava com amigos, rindo e fazendo piadas, mas havia uma insatisfação em seu olhar que não escapou de mim. Um lamento silencioso pairava entre nós. Foi então que o vi. Um rosto familiar emergiu da multidão, um antigo amor, alguém que havia deixado marcas na minha juventude. Nossos olhares se cruzaram por um instante, por um momento fugaz, o tempo parou. Ele se aproximou e começamos a conversar sobre os velhos tempos, relembrando momentos que pareciam ter ficado enterrados sob as camadas da vida adulta. Como você está? Ele perguntou com um sorriso genuíno. Estou vivendo, respondi evasivamente. Enquanto falávamos, percebi que meu marido nos observava de longe. A expressão no seu rosto era uma mistura de curiosidade e desconfiança. A conversa com o antigo amor trouxe à tona sentimentos adormecidos e uma vontade de explorar novas possibilidades. Mas ao mesmo tempo, a culpa me consumia. Eu estava ali, com um homem do passado enquanto meu marido se esforçava para manter a aparência de felicidade. Quando finalmente nos despedimos, o toque dele em meu braço deixou uma sensação estranha e deliciosa ao mesmo tempo. Caminhei até meu marido com um nó na garganta e a mente agitada. Ele me olhou e disse: "Você parecia feliz conversando com ele." Era só nostalgia, respondi rapidamente. Naquela noite, enquanto tentava dormir em meio aos sons da festa lá fora, minha mente não parava de pensar no reencontro inesperado. O desejo por algo mais intenso crescia dentro de mim como uma chama incontrolável. O olhar do chefe do meu marido veio à minha mente, ele sempre teve uma presença autoritária que me intrigava. A ideia de procurar por ele começou a tomar forma em meus pensamentos como uma possibilidade sedutora e perigosa ao mesmo tempo. Eu sabia que era errado pensar assim, mas a insatisfação emocional no meu casamento me empurrava para essa nova direção. Com o coração acelerado e a mente confusa entre o certo e o errado, decidi que precisava ver o chefe do meu marido novamente. A tensão crescente entre nós prometia algo desconhecido e excitante, algo capaz de me fazer sentir viva novamente ou arriscar tudo pelo qual trabalhei tão arduamente para manter intacto. A expectativa crescia à medida que me aproximava do local onde o chefe do meu marido estava hospedado. As ruas de Braga estavam iluminadas por luzes festivas, e a música vibrante dos bares preenchia o ar. Cada passo que eu dava parecia um convite para o desconhecido, uma dança entre a culpa e a adrenalina. O aroma do bacalhau à Braga flutuava nas proximidades, mas meu estômago estava repleto de borboletas. Ele estava sentado em uma mesa no canto do café, um copo de vinho tinto à sua frente. Quando nossos olhares se cruzaram, algo mudou. A conversa inicial fluiu com facilidade, como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Ele falou sobre os desafios da vida profissional e as pressões que enfrentava, revelando um lado vulnerável que me encantou. É difícil equilibrar tudo, ele disse, olhando para baixo por um momento. Às vezes sinto que estou preso em uma rotina sem fim. Suas palavras ressoaram em mim, refletindo minha própria insatisfação. Um impulso irresistível me levou a tocá-lo levemente no braço. O contato foi elétrico, um pequeno gesto que parecia carregar todo o peso da nossa conexão. Conforme a conversa avançava, percebi que não era apenas atração física, havia algo mais profundo ali. A forma como ele falava sobre suas frustrações e sonhos despertou em mim uma necessidade de ser ouvida e compreendida.
Eu queria mais do que apenas ser a esposa esquecida, desejava ser alguém novamente. Quando ele me convidou para jantar naquela noite, meu coração disparou. Era uma proposta tentadora que não poderia recusar. Vamos celebrar esta viagem, sugeriu ele com um sorriso intrigante. O convite soou como uma promessa de algo além das palavras, era uma chance de escapar da monotonia. O jantar foi em um restaurante aconchegante, onde as paredes eram adornadas com obras de arte locais e as mesas estavam cercadas por casais rindo e conversando animadamente. Enquanto saboreávamos pratos deliciosos, a atmosfera se tornava cada vez mais íntima. Ele me contou histórias sobre sua infância e seus sonhos não realizados, e eu compartilhei fragmentos da minha vida, sentindo-me mais conectada a ele a cada instante. As horas passaram rapidamente até que chegamos ao momento decisivo da noite. Sob as luzes suaves da cidade, nossos olhares se encontraram novamente e o mundo ao nosso redor desapareceu. Em um impulso incontrolável, nós nos beijamos. Foi um beijo carregado de emoções reprimidas e promessas não ditas. O calor do momento foi interrompido por uma onda de culpa que logo se seguiu. A realidade começou a voltar à tona, eu estava prestes a cruzar uma linha perigosa sem saber as consequências disso tudo. O desejo ardente competia com o medo do desconhecido dentro de mim. Enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas de Braga após o jantar, percebi que havia tomado uma decisão irrevogável ao permitir esse envolvimento emocional com alguém fora do meu casamento. O dilema moral se tornava mais intenso a cada passo dado naquelas calçadas históricas. A noite terminou sem planos definidos para o futuro, apenas promessas sussurradas sob as estrelas e uma incerteza crescente sobre o caminho à frente. Enquanto caminhávamos pelas ruas de Braga, a atmosfera vibrante ao nosso redor contrastava com a turbulência interna que me consumia. O aroma do bacalhau à Braga se misturava com o som da música ao vivo na Praça da República, mas tudo isso parecia distante. O olhar do chefe do meu marido me seguia, e a conexão entre nós se tornava cada vez mais intensa. Aquela noite, ele havia compartilhado histórias de sua infância, momentos que o moldaram. Eu escutava com atenção, sentindo uma empatia crescente por sua vulnerabilidade. A conversa fluiu naturalmente, mas uma sombra de culpa pairava sobre mim. Havia algo de errado em me sentir tão atraída por ele enquanto meu casamento se desintegrava lentamente. A tensão aumentou quando encontramos um grupo de colegas na praça. Rimos e dançamos juntos, mas havia um subtexto que só nós entendíamos. Um olhar furtivo aqui, um toque casual ali. Nossos lábios se encontraram em um momento de desespero, um gesto impulsivo que parecia inevitável diante da química que nos envolvia. Nos dias seguintes, a lembrança daquele beijo me assombrava. As interações com meu marido se tornavam cada vez mais superficiais. Ele falava sobre trabalho e planos futuros, mas eu não conseguia me concentrar. Pensamentos sobre o chefe invadiam minha mente como uma tempestade incontrolável. A atração transformou-se em uma necessidade de estar perto dele. Certa noite, durante um evento corporativo em Braga, as coisas tomaram um rumo inesperado. Meu marido e o chefe começaram a discutir acaloradamente sobre estratégias de negócios. A tensão no ar era palpável e eu me vi no centro daquela briga sem saber como agir. O olhar do chefe se encontrava com o meu enquanto meu coração acelerava, ele parecia tão forte e decidido. Após a discussão, encontramos um canto isolado para conversar longe das vozes exaltadas. Ele estava visivelmente abalado e eu não pude evitar consolá-lo com palavras suaves. Um gesto inesperado dele, um toque em minha mão, enviou ondas de eletricidade pelo meu corpo. Era como se nada mais importasse além daquele momento compartilhado. O clima estava carregado quando nossos olhares se cruzaram novamente, havia uma urgência em suas expressões que me fez hesitar por um instante. Poderíamos ir além? A traição estava começando a se desfazer como as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos. A noite avançou e decidimos nos afastar do evento para respirar ar fresco na varanda de um bar local. Olhando para as luzes da cidade refletidas nas janelas dos prédios antigos,
percebi que aquele era o ponto sem volta da minha jornada emocional. Minhas escolhas estavam levando-me a lugares desconhecidos. Nossos lábios se encontraram novamente sob o céu estrelado de Braga, e aquele beijo trouxe consigo uma mistura de liberdade e desespero. Sabia que estava jogando tudo para o alto, meu casamento, minha identidade, mas não conseguia resistir ao chamado daquela nova vida que começava a surgir diante de mim. Enquanto voltávamos para casa naquela noite fria, uma sensação inquietante tomou conta de mim. O dilema entre dever e desejo crescia dentro de mim como uma tempestade prestes a explodir. Eu precisava decidir rapidamente qual caminho seguir antes que fosse tarde demais. Acordei em um quarto de hotel discreto, a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas. O cheiro do café fresco invadia o ar, misturando-se à sensação de um novo começo. Passamos a noite juntos, e a lembrança daquele momento me fazia sentir uma mistura de alegria e medo. A conexão que havia se formado era intensa, mas o peso da traição também pesava sobre mim. Levantei-me lentamente, tentando não fazer barulho. O chefe ainda dormia, seu rosto sereno refletia uma vulnerabilidade que eu não conhecia. Olhei pela janela, observando as ruas de Braga despertarem para mais um dia. Os sons da cidade começavam a se intensificar, risos e conversas ecoavam lá fora, lembrando-me da vida que deixará para trás. Enquanto me preparava para sair, uma onda de culpa invadiu meu coração. O marido estava em casa, alheio ao que acontecia a poucos quilômetros de distância. A pressão social e o medo de ser descoberta tornavam cada segundo mais angustiante. O que eu estava fazendo? Um relacionamento baseado em segredos só poderia levar a mais dor. Decidi que precisava saber mais sobre ele. Durante o café da manhã, aproveitei a oportunidade para puxar conversa. Como está sua esposa? Perguntei casualmente, tentando disfarçar minha curiosidade. Ele hesitou por um momento antes de responder. Ela está bem, mas as coisas não são como antes. A tristeza em sua voz era palpável e me fez refletir sobre nossas próprias vidas. Você já pensou em mudar isso? Questionei, sem pensar nas consequências das minhas palavras. Ele olhou nos meus olhos por um instante longo demais e respondeu: às vezes sinto que estou preso. Sua sinceridade me atingiu como um soco no estômago. Nós éramos dois prisioneiros em busca de liberdade. O resto do dia foi uma mistura de momentos intensos e tensos. Exploramos Braga juntos, visitando bares locais e desfrutando da atmosfera vibrante das festas na Praça da República. Mas mesmo entre risos e conversas leves, uma sombra pairava sobre nós, o medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse nosso segredo. À noite, enquanto caminhávamos pelas ruas iluminadas, encontrei coragem para perguntar: você realmente está feliz no seu casamento? Ele hesitou novamente antes de responder: não posso dizer que estou. Aquela resposta ecoou em minha mente como um sinal claro, ambos buscávamos algo que parecia estar além do alcance. A tensão entre nós aumentava a cada dia, a linha entre amizade e algo mais estava se tornando cada vez mais tênue. Eu precisava tomar uma decisão antes que esse jogo nos consumisse completamente. Mas quando voltei ao hotel naquela noite e vi seu olhar intenso fixo em mim, percebi que havia ultrapassado limites que nunca pensei serem possíveis. Os sentimentos estavam se intensificando rapidamente, as consequências dessa relação clandestina pareciam inevitáveis. No fundo da minha mente, uma voz sussurrava que tudo isso acabaria mal, mas havia outra parte de mim ansiosa por explorar essa nova identidade que surgia diante dos meus olhos. A noite chegou ao fim com uma conversa profunda sobre sonhos não realizados e arrependimentos passados. Quando finalmente nos despedimos na porta do hotel, o peso das decisões futuras pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. E enquanto ele entrava no carro e desaparecia na escuridão da noite, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma, independentemente do caminho escolhido. O telefone tocou assim que cheguei em casa, era meu marido perguntando onde eu estava. O telefone insistia em tocar, quebrando o silêncio da casa. A voz do meu marido,
preocupada e ligeiramente irritada, me trouxe de volta à realidade. Ele queria saber onde eu estava. A resposta quase escapou dos meus lábios, mas um nó na garganta me impediu. Estou a caminho, consegui dizer, tentando disfarçar a tremedeira na voz. Desliguei e deixei o telefone sobre a mesa. Olhei ao redor, como se os objetos familiares pudessem oferecer alguma resposta para o turbilhão que sentia dentro de mim. O cheiro de café fresco ainda pairava no ar, lembrança da manhã tranquila que tinha se transformado em algo tão complicado. A sensação de estar dividida entre duas vidas começou a pesar. Naquela noite, o sono não veio. As paredes do quarto pareciam se fechar sobre mim enquanto eu relembrava cada momento da viagem. As risadas compartilhadas e os olhares cúmplices estavam gravados na minha mente como uma canção que não conseguia parar de tocar. O chefe do meu marido havia se tornado uma presença constante nos meus pensamentos, e essa nova conexão me deixava inquieta. Os dias seguintes foram marcados por encontros acidentais com conhecidos nas ruas de Braga. Cada vez que cruzava com alguém familiar, um frio na barriga me lembrava do segredo que guardava. Uma tarde, enquanto caminhava pela Praça da República, vi uma amiga antiga que não via há anos. Ela sorriu e acenou, mas eu desviei o olhar rapidamente, como se isso pudesse me proteger. A pressão aumentou quando recebi uma ligação inesperada do meu marido durante o trabalho. Ele queria discutir um projeto importante com seu chefe, aquele mesmo homem que ocupava os meus pensamentos mais íntimos. O coração disparou ao imaginar como seria a dinâmica entre eles. O medo de ser descoberta cresceu como uma sombra constante. Decidi sair para tomar um café no lugar onde costumávamos ir juntos. Aquele café tinha o aroma inconfundível dos bicos de café sendo preparados e lembranças de conversas profundas entre nós dois. Mas agora tudo parecia diferente, as risadas ecoavam distantes e os sorrisos eram apenas máscaras sobre a insatisfação. Enquanto tomava meu café, um pensamento perturbador surgiu: até quando conseguiria sustentar esse jogo? A ideia de encerrar tudo me atravessou a mente como um relâmpago em meio à escuridão. Mas havia também uma parte de mim que desejava continuar explorando essa nova faceta da vida. As horas passaram lentamente até que finalmente voltei para casa. O ambiente estava silencioso demais, a tensão pairava no ar como uma névoa densa. Meu marido estava sentado na sala, parecendo mais distante do que nunca. Quando nossos olhares se cruzaram, um turbilhão de emoções transbordou em mim. Como foi seu dia? Ele perguntou casualmente, mas eu podia sentir a profundidade daquela pergunta carregando significados ocultos. Foi bom, respondi sem convicção, enquanto lutava para manter minha expressão neutra. Naquele momento decisivo, percebi que precisava tomar uma decisão: continuar nesse caminho incerto ou voltar à segurança conhecida do meu casamento? O dilema pesava sobre mim como uma âncora prestes a afundar em águas profundas e desconhecidas. A escolha estava diante de mim, mas nenhuma das opções parecia satisfatória. A tensão pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a desabar. A proposta de promoção do chefe ressoava em minha mente, um convite tentador que poderia mudar tudo. Trabalhar mais de perto com ele significava mais oportunidades, mas também mais riscos. O dilema se tornava ainda mais complicado, e a distância emocional com meu marido se tornava insuportável. Enquanto caminhava pelas ruas de Braga, as luzes da cidade piscavam ao meu redor, refletindo um turbilhão de emoções. A Praça da República estava vibrante, cheia de risos e música ao vivo. As pessoas dançavam e celebravam, enquanto eu me sentia cada vez mais isolada em meio à multidão. O cheiro do bacalhau à Braga invadia o ar, mas não conseguia saborear nada. Em um café local, sentei-me para refletir. O aroma do café fresco me envolvia enquanto tentava encontrar clareza em meio ao caos emocional. As conversas ao meu redor eram alegres e despreocupadas, um contraste gritante com a minha realidade. Fui interrompida por uma mensagem inesperada do meu marido: podemos conversar mais tarde? Sinto que estamos nos distanciando.
Suas palavras cortaram como uma faca. O encontro que se seguiu foi tenso. Ele parecia preocupado e confuso, tentando entender o que estava acontecendo entre nós. Você tem estado tão distante ultimamente, ele disse, sua voz trêmula. O coração apertou dentro de mim. Como poderia explicar que estava dividida entre dois mundos? Um mundo onde o amor parecia perdido e outro onde a paixão despertava algo novo dentro de mim. Eu só preciso de um tempo, respondi evasivamente, sem saber como articular meus sentimentos sem ferir suas esperanças. A conversa fluiu para outras direções, mas a verdade pesava sobre nós como uma sombra. Após aquele encontro, voltei para casa com um nó no estômago. Meus pensamentos vagavam entre o chefe e o marido, cada um representando diferentes partes de mim mesma, segurança versus desejo, dever versus liberdade. A proposta do chefe continuava a ecoar em minha mente. Ele havia mencionado um projeto importante que me daria uma posição de destaque na empresa. Aceitar significaria aprofundar ainda mais nosso relacionamento secreto e arriscar tudo o que construíra até agora. Naquela noite, não consegui dormir. As memórias dos momentos compartilhados com o chefe invadiam minha mente, os olhares trocados durante reuniões, as conversas profundas sobre nossas vidas, o beijo sob as luzes da cidade. Nós nos beijamos, essa lembrança me assombrava enquanto eu lutava contra a culpa e a excitação. O telefone tocou novamente na manhã seguinte, desta vez era o chefe. Precisamos conversar sobre sua promoção, ele disse com um tom sério e intrigante. Meu coração disparou ao ouvir sua voz familiar. Claro, respondi hesitante, sabendo que essa conversa poderia mudar tudo novamente. Enquanto me preparava para encontrá-lo, percebi que estava prestes a tomar uma decisão crucial: seguir em frente ou cair na rotina novamente. O dilema continuava a me perseguir como uma sombra indesejada. Era hora de confrontar não apenas minhas escolhas, mas também quem eu realmente era neste novo caminho que estava trilhando. Enquanto caminhava pelas ruas de Braga, a atmosfera vibrante da cidade parecia contrastar com a turbulência interna que eu enfrentava. As luzes das festas refletiam em meus pensamentos confusos. O aroma do bacalhau à Braga misturava-se com a brisa fresca da noite, mas nada disso conseguia dissipar a tensão que me acompanhava. A decisão de continuar ou não o relacionamento secreto pesava sobre mim como uma âncora. O chefe do meu marido tinha se tornado uma parte inesperada da minha vida, e cada encontro trazia novas descobertas. Ele estava tão perdido quanto eu, e essa conexão nos unia de maneiras que eu nunca havia imaginado. Nossos encontros eram furtivos, cheios de sorrisos cúmplices e olhares significativos. Porém, a culpa me consumia lentamente. Um dia, enquanto tomávamos café em um pequeno bistrô na Praça da República, ele compartilhou um detalhe sobre sua vida pessoal que me surpreendeu. Estou pensando em pedir o divórcio, disse ele, olhando para baixo como se as palavras pesassem mais do que ele poderia suportar. Essa confissão me fez refletir sobre o que realmente significava estar em um relacionamento. O desejo de ser livre e verdadeira começava a tomar forma dentro de mim. Entretanto, a realidade não tardou em se impor novamente. Ao voltar para casa naquela noite, encontrei meu marido sentado à mesa, com uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, ele disse, e o peso daquela frase fez meu coração acelerar. O medo de ser descoberta se misturou à ansiedade por ter que encarar a verdade sobre nós dois. A conversa foi difícil e cheia de silêncios constrangedores. Ele falou sobre suas preocupações com nosso casamento e como sentia que estávamos nos afastando um do outro. Cada palavra dele soava como um eco das minhas próprias frustrações não ditas. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim reagiu, era como se eu estivesse sendo chamada a escolher entre duas vidas. Depois daquela noite tensa, decidi que precisava ver o chefe novamente. O impulso era irresistível, havia algo nele que despertava uma nova versão de mim mesma. Assim que o encontrei em nosso local habitual, houve uma eletricidade no ar entre nós. Você está bem?
Ele perguntou ao notar minha expressão preocupada. Estou apenas pensando, respondi, sem saber exatamente como explicar tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Ele sorriu suavemente e pegou minha mão por um momento breve, mas significativo. Se precisar conversar, estou aqui. Aquela oferta parecia tão simples e ao mesmo tempo tão cheia de promessas não ditas. Mas quando voltei para casa naquela noite, as palavras do meu marido ainda ecoavam na minha mente: precisamos conversar. A incerteza pairava no ar como uma névoa densa, e eu sabia que qualquer escolha poderia mudar tudo para sempre. A pressão aumentava enquanto eu tentava equilibrar os sentimentos conflitantes por ambos os homens em minha vida. A ideia de continuar esse relacionamento secreto tornava-se cada vez mais arriscada à medida que as consequências se tornavam mais reais. O dilema entre seguir adiante ou recuar estava prestes a chegar ao seu clímax. Eu precisava tomar uma decisão antes que fosse tarde demais, ou antes que as sombras da traição se tornassem luzes ofuscantes da verdade revelada. A manhã seguinte trouxe um silêncio ensurdecedor. O sol iluminava a cidade de Braga, mas eu me sentia envolta em sombras. A decisão que eu havia adiado agora batia à porta, exigindo uma resposta. A lembrança da noite anterior ainda ardia na minha mente, e a dúvida se tornava um peso insuportável. Caminhei pelas ruas históricas, os aromas do bacalhau à Braga invadindo meu olfato. As pessoas passavam, rindo e conversando, enquanto eu me sentia como uma estranha no meio da multidão. O festival na Praça da República estava em pleno andamento, com música ao vivo e risos ecoando por toda parte. Mas para mim, tudo parecia distante e irrelevante. Encontrei um café local e sentei-me em uma mesa no canto. O barista preparava o café com destreza, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. As palavras que troquei com o chefe do meu marido ecoavam em minha mente: nós nos beijamos. Esse momento de fraqueza havia mudado tudo. A primeira reviravolta veio quando avistei um conhecido do meu marido entrando no café. Um frio percorreu minha espinha, a possibilidade de ser descoberta era palpável. Ele não deveria estar aqui. Meu coração disparou, e a necessidade de agir rapidamente se tornou evidente. Levantei-me abruptamente, decidida a sair antes que ele pudesse me notar. Ao sair, fui surpreendida por uma mensagem no meu celular. Era do chefe do meu marido, perguntando se poderíamos nos encontrar novamente em breve. A mistura de medo e excitação tomou conta de mim. O que eu realmente queria? A conexão emocional que havia encontrado com ele era inegável, mas o preço a ser pago poderia ser alto demais. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Braga, uma segunda reviravolta me atingiu como um soco no estômago. O marido havia decidido me surpreender com uma visita inesperada na cidade. Ele nunca fazia isso. O pânico tomou conta de mim ao imaginar o que aconteceria se ele descobrisse o que estava acontecendo. Voltei para o hotel onde estávamos hospedados e comecei a arrumar as coisas apressadamente. A ideia de encarar meu marido após tudo o que tinha acontecido parecia insuportável. O dilema entre continuar esse relacionamento secreto ou voltar para a segurança do meu casamento se tornava cada vez mais angustiante. O encontro foi marcado para mais tarde naquele dia na Praça da República, onde todos estavam celebrando e dançando sob as luzes festivas. Eu sabia que teria que encarar tanto meu marido quanto as consequências das minhas escolhas ali mesmo, no meio da festa. O coração batia forte enquanto eu caminhava em direção ao local combinado. Cada passo parecia pesar toneladas enquanto pensamentos conflitantes lutavam por espaço na minha mente. Como poderia viver com essa dualidade? Poderia encontrar paz em meio ao caos? Assim que avistei meu marido se aproximando com um sorriso no rosto, tudo parecia congelar por um instante eterno. Os rostos felizes ao redor contrastavam brutalmente com o turbilhão interno que eu enfrentava. Eu estava prestes a mergulhar na verdade, ou talvez na mentira, e não sabia qual seria o resultado disso tudo. A vida estava prestes a mudar novamente, eu só não sabia ainda se seria para melhor ou para pior.